Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos adorá-lo e exaltá-lo e saber que o Deus Todo-Poderoso, nosso amigo, nosso eterno e suficiente Salvador, Ele está aqui presente neste lugar, entre nós e em nós. Você crê nisso? Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 24, a partir do versículo 13. Assim nos ensina a santa palavra do Senhor. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados ou impedidos de reconhecê-lo naquele momento. Os olhos deles estavam impedidos de ver o Cristo ressurreto ao lado deles, naquela caminhada de 11 quilômetros, aonde eles estavam indo para Emaús. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos que este é o momento mais importante no culto ao Senhor, aonde estamos juntos estudando a Tua santa palavra. E nós reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e que a Tua palavra lida e explicada é a boca do Senhor falando diretamente aos nossos corações. Fale conosco, ó Deus. Mais uma vez, temos a certeza, Senhor, que aqui chegamos com os corações abertos para entender o Teu recado, e não só entender, como também praticar em nosso viver diário. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Eu quero convidar o irmão Abel, ele vai estar nesse momento cantando, e eu quero convidar você a pensar um pouquinho na letra deste cântico, e que você possa meditar naquilo que Deus está falando ao teu coração. Deixou o esplendor de sua glória para vir este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor.
Mesmo na morte, lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Amém. Amém, irmão Abel. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Quando eu crescer, eu vou cantar assim também, né? Meus queridos irmãos, como é bom a gente poder estar na casa de Deus e poder cantar para esse Deus que é amor. O amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus que nos constrange diante do nosso amor para com Ele. Que amor profundo. Aqui está uma narrativa de um texto aonde Jesus já tinha sido crucificado há cerca de 3 dias. E é interessante que dos 11 encontros registrados na Bíblia Sagrada, que Cristo teve com seus discípulos após a sua ressurreição, o desse texto aqui de Lucas 24, tem um significado muito especial. Porque aqui está registrado que 2 discípulos, que eram seguidores de Jesus, eles estavam caminhando em direção a Emaús, porque eles estavam abatidos, decepcionados, sem esperança, precisando de um momento de consolo na alma. E o que me chama a atenção, que seus irmãos não sabem, Emaús significa banhos quentes. Lugar de tomar banho quente. Ou seja, eles estavam indo para um lugar para provavelmente relaxar diante de uma situação muito difícil que eles haviam vivido poucos momentos atrás, quando viram seu mestre sendo crucificado. Eles estavam com seus corações abalados. E tudo isso por causa desta perda irreparável do seu grande amigo e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esses 2 seguidores de Jesus estavam sem esperança, eles estavam se sentindo destruídos por dentro. Depois de ver o seu Salvador gritando na cruz, está consumado, e depois dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eles ficaram então surpresos, porque eles não imaginavam que Jesus ia ter um fim daquele jeito. E por isso, eles então foram rápido para Emaús, sem esperança, pensando apenas na perda que eles tiveram, naquela tragédia para eles que foi a cruz lá no Calvário. E essas lembranças recentes estavam obscurecendo a mente desses 2 discípulos. Ou seja, os pés estavam caminhando para Emaús, mas a mente ainda vivia aqueles momentos dramáticos da morte de Cristo na cruz. Eles achavam que Jesus jamais seria derrotado e humilhado da maneira que foi, e aquilo os decepcionou. E com a morte de Jesus, a esperança de ver a sua terra livre do poder romano caiu por terra, porque eles viam Jesus apenas como um libertador, como alguém que iria dar um golpe em Roma, iria assumir o trono de Davi por direito, porque Jesus era descendente de Davi. E foi então
que esses dois discípulos, ao irem para Emaús, eles estavam caminhando no momento em que estavam perdendo o foco das suas vidas. Eles resolveram abandonar a missão de falar do Evangelho de Jesus, porque para eles, neste momento, não havia necessidade de pregar mais o Evangelho, porque o Evangelho não era mais Evangelho. Porque agora, como pregar a respeito de boas novas, se as boas novas acabaram de ter sido morto, assassinado de forma cruel numa cruz? Então eles perderam a alegria, perderam o foco e foram assim, tentar relaxar no lugar de banhos quentes, chamado Emaús. É por isso que nesta linda noite, em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu quero pensar com a igreja como eu e você podemos viver uma vida sem perder o foco em Jesus. Como eu e você podemos viver uma vida sem perder o foco em Jesus. Meus irmãos, a primeira lição que eu vejo nesse texto, que se nós não queremos perder o foco em Jesus, será preciso que nossas mentes não fiquem mais ocupadas demais com as nossas frustrações. Vamos falar juntos? Será preciso que nossas mentes não fiquem mais ocupadas com as nossas frustrações. Veja o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Talvez, eu não sei como está na sua versão, mas o texto termina dizendo o seguinte: Emaús distava 11 quilômetros de Jerusalém. E diz que nesse período, andando a pé, porque eles não estavam a cavalo, eles estavam conversando. E sobre o que esses dois discípulos de Jesus, esses dois seguidores de Cristo, estavam conversando? Diz o verso 14: no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E o que havia acontecido? Jesus tinha sido crucificado, humilhado, ele estava morto e sepultado na mente deles. E enquanto, diz o verso 15, conversavam e discutiam, porque a palavra discutiam aqui, eles estavam falando, mas eu disse, olha assim, eu não acredito, eles estavam realmente desabafando um para o outro. Diz que enquanto eles conversavam, desabafavam, em direção a Emaús, o próprio Jesus Cristo, o motivo da conversa deles, o motivo também do desânimo, porque eles achavam que Jesus estivesse ainda morto, diz que o próprio Cristo se aproximou deles, começou a caminhar com eles. Mas o texto vai dizer no verso 16 algo fantástico: mas os olhos deles não reconheceram Jesus Cristo. Meus irmãos, ser de Jesus não nos isenta de passar por frustrações na nossa vida. Tem muita gente equivocada ao dizer que devemos buscar a Jesus e depois ter o famoso sorriso Colgate. Venha para Jesus e volte a sorrir. Meus irmãos, nós vamos sorrir para sempre porque Jesus é a razão da nossa vida, mas isso não nos isenta de passar por tribulações. Pelo contrário, o próprio Cristo disse o quê? No mundo tereis aflições, mas ele continuou dizendo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu, nós também venceremos, porque ele é o Senhor da nossa história. Mas nós não estamos isentos. E o texto diz que esses dois homens eram seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Eles não faziam parte do corpo apostólico, porque mais à frente vamos ver que quando eles voltam, os 11 estavam reunidos. Ou seja, Judas tinha se enforcado e ficaram 11. Então eram seguidores de Cristo. Então isso significa que eles seguiram Jesus publicamente por 3 anos a 3 anos e meio. Eles continuaram então agora uma caminhada na vida deles, mas não em direção ao que Jesus ensinou, mas completamente oposto, fugindo do chamado, fugindo da direção do Senhor, indo para um grande relaxamento físico numa cidade chamada Banhos Quentes de Emaús. 3 anos seguindo a Jesus, e eles não tiveram a capacidade de lembrar todas as vezes que Jesus havia falado que era necessário que o Filho do Homem padecesse e morresse. E agora, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Jesus, eles estavam sem energia, eles estavam incapazes de perceber o que estava ocorrendo à sua volta.
E na verdade, meus irmãos, momentos frustrantes na nossa vida marcam a nossa história com desesperança. Momentos frustrantes na nossa história nos levam a ter momentos de neutralização da nossa fé. A gente fica abatido com aqueles problemas, a gente fica abatido com a demora da resposta de Deus e parece que a nossa fé fica neutralizada, abalada e sem força. Assim estava a vida desses dois discípulos. E quem sabe, não é assim que você se sente nesta noite. Você conhece Jesus, mas você está igualzinho a esses homens, querendo ir para o lugar para relaxar, porque você não aguenta mais sofrer. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nos prendemos a algo ruim nas nossas vidas, as nossas forças diminuem. Ou seja, quando nós estamos focados naquilo que é negativo, a nossa mente traz à tona sempre um momento amargo, sempre um momento triste, e a tendência é você ficar desfigurado, abatido, chateado, deprimido. Meus irmãos, esses discípulos estavam vivendo exatamente as dores da sexta-feira da paixão de Cristo. Para eles ainda estavam vivenciando aquele dia terrível em que Cristo estava sendo humilhado naquela cruz. Para eles, nada do que aconteceu a partir dali poderia ter valor. Nada do que estava acontecendo nos próximos momentos, nada teria sentido, porque para eles, a esperança deles foi crucificado naquela cruz. Mas eu olho para esses dois discípulos e eu vejo que eu e você somos iguaizinhos a eles. Nós somos assim também. Porque quando os problemas ficam fora de controle na nossa vida, quando vêm as frustrações na nossa vida, parece que a nossa memória fica encharcada somente com este momento adverso. Não conseguimos mais dar um sorriso. Você consegue dar um sorriso quando as lutas aumentam na sua vida? A gente só consegue simplesmente entender a linguagem da dor. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida, porque nós estamos sempre nos prendendo àquilo que tem nos feito sofrer. Você não consegue sair daquele momento em que você ficou decepcionado com a sua esposa, decepcionado com o seu esposo, decepcionado com o seu filho, decepcionado com a sua filha, decepcionado com algum parente, decepcionado com seus pais, talvez decepcionado com alguém na igreja. Então você ficou preso, paralisado naquele momento de decepção. Você não consegue ver o que Deus está fazendo, porque os seus olhos estão apenas presos no momento de dor. Qual é a dor que tem incomodado o seu coração hoje? Será que você está sendo vencido por esta dor? Será que você está neutralizado hoje na sua vida, porque você só está vivendo aquele momento em que você foi paralisado pelo impacto daquela decepção? Talvez você precise entender hoje uma coisa. Assim como aconteceu com esses discípulos, Jesus sempre andará conosco dia após dia. E às vezes nós não estamos vendo que Jesus está conosco, porque nós estamos focados não em Jesus, mas estamos focados nos nossos problemas. Se vocês repararem, quando Jesus se aproximou, Jesus então iniciou com esses homens uma conversa. Esses homens que estavam arrebentados pela frustração, esses homens que estavam sem nenhuma fonte de alegria para viver. E Jesus começa a traçar com eles um diálogo para puxar um papo. Você já entrou às vezes em algum lugar que você estava meio sem ambiente e aí você tentou puxar conversa com alguém? Para você tentar se familiarizar? Às vezes é complicado. Você chega, ei, tudo bem? Eu fiz isso com a minha esposa inúmeras vezes lá em Fortaleza, né, que tínhamos que pegar Uber, né, irmã Leia? Porque eu não tinha como ir de carro, a não ser que tivesse que alugar carro, e o aluguel ia ficar muito caro. Então, o hotel que nós ficamos dava em torno de 10 minutos, mais ou menos, do centro de eventos do Ceará, onde estava tendo a Convenção Batista Brasileira. E eu lembro perfeitamente que quando eu entrava no Uber, a minha esposa sentada, como sempre quietinha, porque ela gosta de falar, mas naquele momento ela estava quietinha. E aí eu falei, e aí, muita corrida hoje? O movimento tá bom? Sempre era a mesma fala minha. E alguns, sim. Outros, maravilha, e e falava. Outros ficavam quietos e eu respondia à minha esposa, meu marido quis dizer, se você está tendo hoje muitos clientes, porque ele não quis falar nada. E aí a gente tentando fazer ali um ambiente com um camarada, né? E aí alguns contavam da vida, abriam o coração, e aí falavam, para a gente tentar falar um pouco de Jesus. Aí eu lembrei do irmão Ricardo, né? Quando ele falou que ele tem um trabalho que ele
até escreveu, né, irmão? Cadê o irmão Ricardo, né? Está lá atrás, né? Fez até um boletim falando sobre evangelização de taxistas, né? Coisa linda aquilo. Eu fui tentando falar de Jesus ali, mas eu fui sentindo que a maioria não dava abertura para a gente conversar. E aí eu comecei a entender que há um linguajar diferente lá em Fortaleza, porque em Minas, quando você chega e fala, aonde fica tal lugar? E o mineiro fala, é logo ali, se prepara que é longe. Porque o logo ali do mineiro quer dizer que você vai andar muito. Então você já fica aí, os mineiros presentes sabem o que eu estou falando, né? Mas em Fortaleza é o contrário. Eu aprendi o seguinte, a gente foi perguntar, onde fica a farmácia para comprar um remédio? Eu fiquei com a garganta ruim, pega o calor, entra no Uber, frio. Aí depois entra no centro de exposição, frio. Aí de novo o calor. Esse choque térmico, eu fiquei ruim da garganta. E aí eu fui perguntar, mas olha, é longe. É longe, eu fiquei imaginando, por que é longe, né? E aí eu falei com minha esposa, meu bem, eu acho que vai ter que pegar um Uber para ir na farmácia também, né? Aí eu coloquei no Google, que o Rudá tinha me ensinado, né? Aquele Google que você vê como que é a pé, né? Quantos minutos leva a pé. E eu vi que não dava nem 5 minutos, eram praticamente 2 ruas do lado, né? Aí eu fui com a minha esposa e a gente achou a farmácia realmente 2 ruas à frente. E aí eu fiquei pensando, será que é alguma coisa a ver com o povo baiano que é mais tranquilo, mais devagar? Aí aquilo ficou longe, né? E na verdade não era longe, é perto. Se fosse para um mineiro, né, ele ia falar, é aqui, não logo ali. E aí eu comecei a puxar conversa, sempre com as pessoas, no hotel, no Uber, para tentar falar. Mas às vezes a gente vê que as pessoas não estão a fim de falar. As pessoas às vezes estão enfrentando o pior momento da sua vida, não tem esperança, ou saíram de casa brigados com a esposa. E aí a gente está aproveitando aquele momento, mas aí você também tem que respeitar, porque tem horas que a pessoa não quer falar, por mais que você tente falar da graça de Jesus. Você já passou por momentos assim? Meus irmãos, Jesus agora olha aqueles homens, Jesus percebeu o coração deles, a fisionomia deles e viu que eles estavam abatidos. E aí Jesus puxa uma conversa com eles. E olha o verso 17, como Jesus puxa a conversa. Jesus então lhe perguntou o quê? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, porque Jesus falou a mesma palavra discussão. Vocês estão discutindo, estou vendo que vocês estão batendo boca, falando alto. Eles pararam e olharam para Jesus com um grande sorriso no rosto. Ah não? O que dizem no texto? Vocês imaginam os camaradas falando, e de repente você chega ali e fala, e aí pessoal, graça e paz, tudo bem? E as pessoas olham para você assim, ó. Você já viu quando você entra no lugar que você vê que a pessoa está com o nariz vermelho? Você sabe que ela chorou, eu acho que eu não cheguei num bom momento, né? Tem alguma coisa ali acontecendo. Jesus chegou e eles olham para Jesus com os rostos tristes, abatidos, sem esperança. Meus irmãos, eu vejo Jesus aqui olhando para esses discípulos, mas os discípulos não olhavam para Jesus, porque os discípulos estavam focados na dor, na perda. Eles não conseguiram entender que quem estava ali era o seu grande amigo, era o Senhor da glória, era o Cristo vitorioso, era o Cristo ressurreto. Mas eles estavam cheios de tristeza no coração. Meus irmãos, havia uma agonia na alma desses homens. E simplesmente eles não tinham semblante de alegria, porque eles estavam arrasados. Jesus viu que eles estavam arrasados. Por isso que a ideia do texto original aqui revela que eles estavam com um olhar de pessimistas, de pessoas mal-humoradas, de pessoas azedas diante daquilo que tinha acontecido. Meus irmãos, o que é interessante é que quando a gente chega perto de pessoas que nós conhecemos bem, só de olhar para o semblante dela, você sabe que as coisas não estão boas, não é assim? E aí, tudo bem com você? A pessoa fala tudo. E aí você fala o quê? Não, não está não. Eu conheço você. É nítido que você não está bem. Não, está tudo bem sim. Fala a verdade. Você mora aqui no meu coração, você não paga aluguel. Eu conheço você. Marido e mulher, você sabe. Quando a esposa não está bem, ou fica quieta demais, ou fala demais. Ou o marido também, você sabe, ele não está bem. E Jesus viu que eles não estavam bem. Meus irmãos, eles estavam caminhando, discutindo. Eles não sabiam o que iriam fazer de suas vidas. Suas expectativas agora simplesmente caíram por terra, ou seja, morreram com Jesus na sexta-feira. E eu penso, meus irmãos, que não é fácil você caminhar, avançar, olhar para cima, quando o nosso céu está nublado, quando o nosso céu tem muita tempestade.
Não é fácil, queridos, levantar o rosto com ar de alegria, se nós estamos a cada semana envolvidos com tristeza, com decepções. Não é fácil. Não é fácil, meus irmãos, seguir em frente quando o nosso passado de fracassos e derrotas incomoda o nosso coração no presente. Realmente não é fácil, mas algo precisa ser feito. Nós temos que sair dessa situação, e é nessa hora que nós temos que entender que não podemos ser arrastados e presos pelas lutas, pelas decepções da nossa vida. Quem sabe você não está se sentindo assim. Quem sabe a pessoa que te fez ficar assim está até aqui dentro. Você está abalado também. E por nós estarmos tão ocupados conosco mesmo, não conseguimos ver a manifestação gloriosa de Jesus ao nosso redor. Por causa desse sentimento que você esteja sentindo, você talvez ache que nunca mais vai encontrar alegria. Talvez você teve uma perda irreparável na sua vida, perdeu alguém que você amava, ou talvez houve um rompimento no seu relacionamento, talvez você não é reconhecido na sua empresa, talvez você não é reconhecido na sua família, talvez você esteja vivendo um período de dívidas, e isso tem desestruturado o seu emocional. Eu quero dizer para você, na autoridade de Deus, que Jesus Cristo, o ressurreto, o Senhor da glória, Ele tem todo o poder para tirar as vendas dos seus olhos, do seu coração, para poder brilhar sobre você a glória dele, para que você possa desfrutar do melhor dele ainda nesta terra, para que todos possam ver em você a manifestação da graça e do poder de Jesus Cristo. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem o poder para transformar o estado da sua alma e te fazer alguém feliz, alguém mais do que vitorioso. Irmãos, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e Deus te ama. E Deus se alegra em te ver na presença dEle. E é o Deus Todo-Poderoso que te reveste de poder e de alegria. Será que você consegue entender isso? Não permita que na sua vida cristã você passe o resto da sua história preso àquele problema que você vive desde a infância, aquele problema que você vive talvez porque alguém criou aquilo. Olhe para aquele que deu a vida por você numa cruz. Não olhe para as diversidades, não olhe para as circunstâncias de dor. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que anda conosco, aquele que nunca nos abandonará. Mas existe aqui uma segunda lição. Se queremos manter o foco em Jesus, nós também temos que virar a página da nossa dor, porque a cura da nossa vida já está presente, é Jesus Cristo. Você precisa virar essa página. Você conhece pessoas que você sempre, quando encontra com ela sempre conta a mesma história? Você conhece gente assim? Você já chega uma hora e fala, deixa eu até trocar de calçada aqui, né? Porque ela não fala outra coisa. É sempre, parece que o disco ficou arranhado ali. Ela não vira o disco, ela vive aquele momento, ela só está presa àquela situação. Ela está igual esses discípulos indo para Emaús, preso apenas na sexta-feira da paixão, preso apenas na derrota, porque para eles Jesus estava sendo derrotado, mas aquilo que Cristo fez, Ele estava sendo vitorioso, porque Ele triunfou sobre o poder das trevas. Foi ali na cruz que Ele pagou o preço da nossa redenção, louvado seja o nome do Senhor. Foi ali na cruz que Jesus despojou, humilhou, jogou por terra toda a potestade, todo o principado, todo o poder do mal. Jesus triunfou sobre eles e cravou toda a nossa dívida naquela cruz e nos deu liberdade, vida eterna, perdão e salvação para sempre. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então, queridos, eu tenho que olhar para Cristo. Eu preciso virar a página da minha dor, porque Cristo é a minha cura. Cristo é a sua cura. Ele é a resposta e Ele está aqui. Ele está sempre conosco. Veja comigo o verso 18. Um deles, chamado Clopas. Alguns vão ter o texto de Cleopas, mas a ideia do texto é mais o nome Clopas. Talvez tio de Jesus, não sabemos ao certo. Mas na verdade era um seguidor de Cristo. Então um deles, chamado Clopas, logo perguntou, aqui, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?
Quando Jesus falou, do que vocês estão conversando? Clopas olhou para ele assim e falou assim, você está boiando? Você está viajando na maionese? Você está por fora do que está acontecendo? Você está desantenado, como diz alguns, né? E olha o que Jesus responde, que impressionante. É incrível a resposta de Jesus. Jesus olha para aqueles dois e diz o quê? Que coisas? Será que Jesus está mentindo aqui? Será que Jesus está omitindo também? Não. Jesus falou, que coisas? E aí eles falaram, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E olha o que eles vão falar de Jesus de Nazaré. O homem era um profeta. O homem era poderoso em palavras. O homem era poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Olha a concepção que eles tinham de Jesus. Para eles, Jesus era o quê? Profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras diante de Deus e diante do povo. Em momento algum eles falaram, Jesus era o Deus encarnado, Jesus era o Messias prometido. Eles viram Jesus como um profeta, como outros profetas que foram mortos antes. Sabe que lição tremenda eu vejo nesse texto? Porque eles perguntaram a Jesus, será que você é o único que está por fora de tudo que está acontecendo aqui? E aí Jesus então responde na mesma medida, que coisas estão acontecendo? O que está abalando a alma de vocês? Irmãos, aqueles discípulos não sabiam ainda que era Jesus, eles não podiam acreditar que este homem que estava andando com eles o tempo todo, sem saber do que estava acontecendo, porque ele falou, você não sabe o que está acontecendo, pudesse ser o próprio Senhor. Irmãos, era um espaço de tempo muito pequeno para que a notícia acabasse, então era comum naquela época, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nenhum meio de comunicação rápida como nós temos hoje. Então as pessoas falavam de boca em boca, a notícia estava viva através de boca em boca. E aí qualquer viajante que passasse por ali ia saber das últimas notícias, daquilo que tinha acontecido em Jerusalém. Era o assunto do momento. Meus irmãos, só que quando a gente vê Jesus perguntando para eles, dizendo, que coisas? Não era porque Jesus estava sendo omisso, ou de repente ele estava sendo ousado, ou talvez ele estava tentando fazer uma pegadinha. Jesus falou que coisas, porque aquilo que tinha acontecido na sexta-feira, aquele momento de dor, aquele momento de decepção, aquele momento que os seus discípulos o abandonaram, aquele momento que ele foi cuspido, esbofeteado, rasgado, humilhado naquela cruz, aquilo não o incomodava mais, porque ele já tinha vencido tudo aquilo, ele venceu a morte, ele tinha derrotado todo o poder das trevas. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que já não tinha mais nada que pudesse levar tristeza para alguém, porque ele estava vivo, mas aqueles dois discípulos não. Sabe o que eu acho interessante? Esses discípulos ainda estavam presos na sexta-feira, porque eles estavam presos naquilo que estavam decepcionando sua vida, sua história. Eles estavam frustrados, machucados, por isso que eles só sabiam falar da dor. Você conhece a pessoa, quando você conversa com ela só vai falar de uma coisa, ou decepção com o seu time de futebol, ou decepção com o seu filho, ou decepção com o seu casamento, ou decepção com a sua vida profissional. É só você ficar com uma pessoa que você já vê qual é o estado emocional, o que ela está vivendo. Na cabeça desses discípulos, a única conversa que eles tinham, Jesus, a nossa esperança, foi morto de forma humilhante. Irmãos, eles passaram essa viagem de 11 quilômetros, conversando só disso. Vocês imaginam ficar do lado de uma pessoa caminhando 11 quilômetros, só falando de um mesmo assunto? Eles estavam acorrentados pela dor da perda. Eles estavam acorrentados à dor da desilusão. De modo, irmãos, que eles não puderam ver a solução de suas vidas, que estava o tempo todo do lado deles. Quantas vezes você vem à igreja adorar ao Senhor? Você tem ouvido Jesus falar com você, a palavra de Deus é poderosa, tem alcançado o profundo do seu coração, e você sempre fala, tudo bem, pastor, mas eu estou passando por isso, tudo bem, mas o senhor não conhece o meu esposo, tudo bem, o senhor não sabe a minha esposa, o senhor não sabe das lutas que eu tenho na minha casa, de fato eu não sei, mas Deus sabe, e Ele está do seu lado, e Ele está dizendo, ei, eu estou aqui, pare de dar ibope para os seus problemas, olhe para mim, eu sou o teu Criador, eu sou o Senhor da sua vida, eu nunca te deixarei. Mas você continua preso no seu problema, você não tem olhos para Cristo, porque você não consegue virar a página de dor da sua história. Meus irmãos, quantas vezes nós também estamos fazendo isso? A gente só sabe falar daquilo que é negativo, a gente só sabe falar daquilo que nos machucou, a gente precisa pensar mais naquilo que nós falamos.
Eu e você fomos chamados por Deus para sermos porta-vozes das boas novas e não de más notícias. Vocês já viram como que as pessoas falam diante de uma notícia ruim? Quando alguém chega, sabe o que aconteceu? O quê? Aí a pessoa fala, ela está ansiosa, né? Fulano foi promovido no emprego. Pensei que você fala alguma coisa ruim, né? Por que as coisas ruins trazem mais atenção? Quando alguém chega, sabe quem morreu? Me diga. Sério, fulano de tal. Eu falei com ele ontem. Chegou em casa, caiu durinho e morreu. Meu Deus, eu não acredito. Depois a gente conversa. Fulano, sabe quem morreu? Você conhece gente assim? É só olhar no espelho. Agora quando alguém fala, Jesus mudou minha vida. Domingo eu estava na casa de Deus, Ele transformou minha história. Eu estou perdoado. Eu me sinto agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, irmão, glória a Deus. Vai embora para casa. E aí, o que foi? Aconteceu alguma coisa hoje? Não, está tudo de boa. Nada de interessante? Não, está tudo bem. Fui à igreja, adorei o Senhor. Teve um pessoal lá que se entregou para Jesus, mas está tudo bem. Por que para as coisas boas a gente não tem a mesma alegria? Sabe quem se separou? Casou esses dias. Fala, minha boca é um túmulo. Sabe quem teve o casamento restaurado? Fulano de tal, estava na hora. Eu acho interessante, irmãos. Quantos aqui também não ficaram assim em algum momento da sua vida? Você está sempre preso a notícias ruins. As pessoas às vezes têm prazer de ver coisas ruins. Parece que as pessoas estão desejosas do jornal O Povo voltar à circulação. Lembra do jornal O Povo? Você via a cabeça da pessoa ali cortada. E depois começou a sair ainda colorido. Antigamente era preto e branco, né, Deus? E aí as pessoas pegavam o jornal, torcia, saía sangue, Romualdo. E parece que aquilo atraía atenção, vendia igual água. Um acidente de trânsito, está lá a pessoa, lá, corpo todo estraçalhado, a pessoa ainda tem prazer de fazer selfie. Foi pro saco. É só você ver as redes sociais. A pessoa tem prazer de testemunhar e falar coisas ruins. Mas quando Deus muda a sua história, parece que isso não é interessante, irmãos. A melhor e maior notícia é saber que o Deus Todo-Poderoso se fez carne, se humilhou, teve uma morte cruel por amor a mim e a você. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está sempre presente conosco. Ele nunca nos abandonará. Ele diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu cuido da sua vida, eu jamais te abandonarei. Aleluia, Senhor, obrigado. Aí você chega na rua e vê um cachorro sendo atropelado. Mataram o cachorro da vizinha. Aquilo ficou mais importante do que as boas novas. Irmãos, esses discípulos estavam presos numa tragédia. Na cabeça deles, a morte de Cristo não foi vitória sobre o poder das trevas. A morte de Cristo foi uma vergonha. Existem pessoas hoje que só vivem no negativo, só sabem criticar o erro do esposo, só sabem criticar o erro da esposa. Será que não tem nada de positivo para você falar na sua vida? Você só tem algo negativo para falar de alguém? Meus irmãos, nós precisamos parar e pensar nesse texto, no ponto de vista de Cristo e não daqueles dois homens. Porque quem deveria estar mais machucado nessa história aqui? Os dois discípulos ou Cristo que sofreu tudo no seu corpo e pegou todo o peso do pecado da humanidade? Quem que deveria estar aqui abalado com tudo, se fôssemos pensar humanamente falando? Porque tudo que aconteceu na sexta-feira, Jesus foi que suportou tudo aquilo. Jesus foi ferido, humilhado, rasgado, Ele foi morto, abandonado pelos seus amigos no momento mais difícil da sua vida, traído, negado, e de repente ali na cruz estava apenas João, um discípulo amado, as mulheres, e Jesus pôde dizer, eis aí João, a tua mãe, ou seja, cuida da minha mãe, eis aí mulher o teu filho, cuide dele. Jesus estava ali naquela cruz, Ele se sentiu abandonado, Ele sofreu agonia, Ele bebeu o cálice da ira de Deus, mas Ele venceu. Ele é triunfante, Ele é Senhor da glória. Este momento de dor já não estava mais presente na agenda de Jesus, porque Ele era vitorioso. Meus irmãos, é por isso que Jesus estava ali andando com esses dois discípulos, para revelar para eles que Ele, Jesus,
Estava totalmente livre daquele momento cruel em que ele foi esmagado e moído pelas transgressões de todos. O coração de Jesus não estava preso naquilo que tinha acontecido na sexta-feira. É por isso que Jesus disse no verso 19, que coisas estão acontecendo? Para mim, o que está acontecendo agora é coisa maravilhosa. Que coisas estão acontecendo? Será que vocês ainda estão presos nesse sentimento de derrota? Que coisas estão acontecendo? Agora eu pergunto, se Jesus chegasse e falava, Pai seja convosco, eu sou Jesus, ressuscitei. O que ia acontecer com aqueles discípulos? Eles iriam ficar alegres, eles iriam abraçar Jesus, eles iriam falar, que glória, Jesus ressuscitou. Mas Jesus não se revelou a eles justamente para levar ao coração deles toda a Escritura. Porque Jesus começou a falar de todo o plano de salvação desde o Antigo Testamento até aquele momento que eles estavam vivendo. E meus irmãos, quando eu olho este momento aqui, eu fico pensando naqueles 2 discípulos, 2 crentes, que não lembravam mais da palavra de Deus. Que vergonha! É por isso que eles estavam presos àquele sentimento de dor. Era por isso que eles não estavam enxergando Jesus, porque eles só sabiam falar daquilo que era ruim. Porque se eles tivessem estudado a palavra, se eles tivessem estudado os profetas, se eles tivessem se lembrando de tudo que Jesus tinha falado, que era necessário que o Messias padecesse, morresse e ao 3º dia ressuscitasse, eles estariam conectados, eles estariam entendendo, não, Jesus falou que ia morrer, mas ele vai ressuscitar. Meus irmãos, nós temos que ser portadores de coisas boas. Nós temos que olhar mais para a Bíblia e falar da grandeza de Jesus, ao invés de ficarmos de conversa fiada pelos cantos da nossa vida. Quem fica de conversa fiada pelos cantos da vida, nunca vai crescer na vida espiritual. É isso que Jesus nos pergunta nesta noite também. Que coisas estão acontecendo com você? E você está aí discutindo coisas que aconteceram, coisas que te magoaram, coisas que te fizeram desanimar, desistir, pendurar a chuteira. E aí Jesus chega para você, o que vocês estão falando? Que coisas estão acontecendo com vocês? Meus irmãos, o que nós entendemos nesse texto é que Jesus estava afirmando que as dificuldades da vida não podiam mais pesar sobre as vidas dos seus discípulos, porque o seu sacrifício na cruz crucificou nossa vida terrível do passado. Aquele momento na cruz fez com que toda a nossa dívida fosse quitada. Jesus ressuscitou a nossa esperança, Jesus trouxe vida para a nossa vida, Jesus trouxe alegria para a nossa tristeza. Jesus é o Senhor que traz para mim e para você abundância de alegria. Mas os discípulos não podiam ver isso, porque estavam presos, não conseguiam virar a página. Enquanto Jesus tinha acabado de abrir um novo e vivo caminho, enquanto Jesus tinha rompido o caminho das impossibilidades, aqueles discípulos ainda estavam na página de trás. Meu irmão, minha irmã, vire a página nesta noite da sua vida, porque o seu coração deve entender que se Jesus é Senhor da sua história, da sua caminhada, tudo se fez novo. Você nunca vai estar em desvantagem nesta terra. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você sinta que a derrota seja inevitável, no mundo você poderá passar por momentos assim, mas a fidelidade de Jesus nos sustentará, nos levantará e nos colocará em lugares altos, não para a nossa glória, mas para o nome dele ser exaltado. Meus irmãos, nós temos que ser fiéis a Jesus Cristo e a sua santa palavra. É por causa dessa palavra que eu e você temos alegria, cura, restauração. É por causa desta palavra que nós sabemos que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, as páginas são viradas. Eu olho para esses discípulos e fico pensando, eles não podiam imaginar que a cura deles, que o virar da página da vida deles, estava ali o tempo todo com eles caminhando. E eu não sei se você está assim também nesta noite. Talvez você seja uma pessoa que passe mais tempo falando daquilo de ruim que acontece, do que dizendo, está difícil, está doendo, mas Jesus Cristo está no controle da minha história. Eu tenho certeza que no final, tudo será para o meu bem. Você pode dizer isso comigo? No final, tudo será para o meu bem. Deus sabe do seu momento de choro. Deus sabe o quanto você está aprisionado àquele momento que te decepcionou. Deus sabe o quanto você está vivendo um momento sem esperança, mas Ele está dizendo para você, vire a página, confie em mim, eu estou fazendo algo novo na sua vida para sempre. Você quer continuar olhando as páginas da sua vida do passado? Olhe para aquilo que é novo, porque o Senhor prometeu fazer nova
todas as coisas. Amém? A última lição. Para manter o foco em Jesus, é preciso que nunca nos esqueçamos quem nós somos e quem Jesus é. Vamos repetir? É preciso que nunca nos esqueçamos quem nós somos e quem Jesus é. Verso 31. Para adiantar a história, então diz que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Agora foi aquele gostinho de quero mais. É Jesus! Ué, Jesus sumiu. Porque diz o texto que quando eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece da vista deles. Está aí no verso 31, acharam? Sabe o que estava acontecendo com esses dois discípulos? O mesmo que acontece conosco quando nós perdemos o foco em Jesus. Porque eu e você também temos essa tendência. Quando nós estamos passando por uma crise, quando nós estamos passando por um problema familiar, quando nós estamos passando por um problema no casamento, quando nós estamos passando por um problema na saúde, quando nós estamos passando por um problema financeiro, quando nós estamos passando por um problema com filhos, quando o problema está se agravando e não vemos saída, não vemos solução, muitas vezes a nossa sensação é que Jesus está fazendo o quê? Nada. É que Jesus esqueceu da gente. A gente tem aquela sensação de que Deus está indiferente, que Deus está silencioso, que Deus está distante, ou quem sabe Deus esteja dormindo. Não é assim que muitos talvez pensam? A sensação, meus irmãos, que muitas vezes temos é que Deus realmente não está preocupado com a nossa dor. É a mesma coisa em dizer a Deus: Deus, o Senhor não vai fazer nada. Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não vai me socorrer. O Senhor não está vendo a minha crise. O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha família. Deus, o Senhor não está vendo todo o meu problema. Será que o Senhor não se comove diante da minha dor? Meus irmãos, os dois discípulos estavam assim, questionando. Eles já tinham aceitado o fato de que Jesus nunca mais iria aparecer, estava morto e sepultado. Essa era a esperança deles. Jesus acabou, morreu. Eles já estavam conformados com essa ideia. Jesus foi para sempre. Jamais iremos ver Jesus novamente. Será impossível vê-lo novamente. Meus irmãos, todos viram o soldado furar o lado de Jesus com aquela lança. Todo mundo falava daquilo. Provavelmente escutaram o estouro daquela lança perfurando a lateral de Jesus, o pulmão, e quem sabe tenha atingido até o coração. E saiu água e sangue. Isso está em João capítulo 19, verso 31 a 34. Todo mundo viu e ouviu, viu aquele sangue espirrando. Era impossível alguém continuar vivo, Jesus estava morto. Não tinha esperança, não tinha outra saída. E foi naquele exato momento que eles não se lembraram. Não se lembraram de Mateus 12, 40, que Jesus tinha falado: é necessário que isso aconteça. Meus irmãos, naquele momento de caminhada até Emaús, a última pessoa que eles poderiam imaginar que pudesse estar ali do lado deles era Jesus. Eles não esperavam ver Jesus. Eles estavam simplesmente vivendo de uma forma incrédula. Mas quantas vezes nós também não estamos assim? A gente caminha um tempão na vida cristã. A gente frequenta a igreja há tantos anos. Falamos de um cristianismo que muitas vezes parece que não tem resultado. Um cristianismo onde as pessoas acabam ficando tão amargas que ferem outras com palavras. Um cristianismo onde as pessoas pecam e não acham que estão pecando. Não tem problema ter sexo fora do casamento. Qual é o problema beber, fumar, se drogar? Cada um é dono do seu nariz e ponto final. Ei, se você diz que é feito nova criatura por meio do sangue de Cristo, foi feito como uma nova criatura, você não deve viver como uma velha criatura, mas sim como uma nova criatura. Há algo errado nessa sua conversão. Se você não tem nojo do pecado, é sinal de que você não nasceu de novo. Que cristianismo é esse? Meus irmãos, tem muita gente que passa uma vida cristã inteira sem enxergar Jesus, sem entender quem é Jesus. Será que nós todos aqui temos essa certeza de que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus está conosco, que Ele nos ama? Meus irmãos, Jesus é o Deus da glória que se encarnou. Ele é o Criador do universo. Quem é Jesus para você? A Bíblia diz que Jesus é aquele que foi prometido lá no jardim do Éden, e que da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e ele esmagou.
A Bíblia diz que Jesus é aquele de quem os profetas anunciaram, de quem seria o centro das Escrituras, e Jesus o é. A Bíblia diz que Jesus é aquele que veio para dar vista aos cegos, libertação aos cativos, é aquele que ressuscitou dentre os mortos, é aquele que humilhou a morte, é aquele que hoje intercede por nós, é aquele que é o nosso intercessor jurídico, o nosso advogado fiel, e está sentado à direita de Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor desta igreja. Ele é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é aquele que tem todo o poder, domínio, honra, pelos séculos dos séculos, aleluia. A Bíblia diz que Jesus é aquele que vai vir buscar a sua igreja, para viver com Ele para sempre nos céus, porque Ele é o nosso grande Deus, Ele é o Senhor da glória. Então, se você não consegue ver isso em Jesus, peça a Deus agora: Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos do meu coração, Senhor, revela-me de fato quem eu sou, porque eu sou pequeno, eu sou miserável pecador, Tu és o Deus da glória. Me perdoe, Senhor, tire as escamas dos meus olhos, tire as escamas do meu coração. Eu quero ser livre, Senhor, eu quero viver uma nova vida a partir de hoje. Esse Jesus poderoso está aqui, Ele bate a porta do seu coração. O texto diz que logo depois de abrir os olhos, seus discípulos simplesmente viram que Jesus tinha desaparecido. E aí vem uma pergunta: por quê? Por que Jesus desaparece no melhor momento? Por que Jesus some quando eles queriam abraçá-lo? Por que a verdadeira esperança desaparece quando as lágrimas deles estavam sendo estancadas? Por que Jesus teve que ir embora tão rapidamente? Se seria um momento de festa, de cura no coração desses discípulos, por quê? Você tem uma ideia do porquê Jesus tem que ter indo embora rápido assim? Sabe por quê? Porque a missão de Jesus já estava cumprida. Jesus já tinha trabalhado no coração daqueles dois ex-pessimistas durante todo o trajeto. Agora, esses homens estavam renovados. Agora, esses homens enxergaram que Jesus estava de fato vivo. Agora, esses homens relembraram de todas as Escrituras e de toda a palavra de Jesus. Não era mais necessário Jesus estar ali falando mais alguma coisa. E sabe por que Jesus foi embora? Para dar a esses homens motivação para tomar uma postura de dignidade, de espiritualidade, de uma vida de caráter cristão. Porque o texto fala que eles foram dormir, fizeram um lanchinho, para o dia seguinte voltar para Jerusalém. É isso que diz o texto? Diz que quando eles viram que era Jesus, Jesus desapareceu, imediatamente eles disseram para o outro: agora eu entendo. Agora eu entendo porque quando Ele falava com a gente pelo caminho, o nosso coração queimava. O nosso coração ardia quando ouvia a palavra, porque era o próprio Deus da palavra que estava falando com eles. E foi naquele exato momento que diz o texto, imediatamente à noite, porque à noite era perigoso viajar ali. Era lugar de assaltos constantes e mortes. Por isso que eles deveriam talvez ter ficado ali, mas eles não ficaram. E imediatamente eles voltaram, e voltaram para fazer o quê? Voltaram para encontrar os outros que também estavam lá enclausurados por causa da dor. E naquele exato momento eles não sabiam que enquanto eles estavam ali voltando, Jesus já tinha aparecido para os outros discípulos. E aí, quando eles chegam naquele local, diz o verso 32, leiam comigo: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram quem? Os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam que é verdade, amigos, Jesus, o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Meus irmãos, é isso que Deus espera de cada um de nós nesta noite de festa. Eu e você precisamos ter nossos olhos espirituais abertos, e dizer: Senhor, que o Teu Espírito Santo abra meus olhos, me ajude a virar essa página de dor, ajude-me a focar somente no Senhor, ajude, meu Deus, a olhar para um futuro de glória que está reservado para a minha vida. Irmãos, isso só foi possível acontecer na vida desses discípulos, porque eles simplesmente tiveram os seus olhos abertos, porque o verso 31 fala isso.
E por isso que logo depois eles desfrutaram de uma palavra poderosa. Enquanto todos estavam reunidos celebrando aquele momento, Jesus aparece no meio deles e diz uma palavra que todos queriam ouvir. Qual foi? Paz seja convosco. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Esse mesmo Jesus, o nosso Senhor, está aqui dizendo para você e para mim: paz seja com você. Eu sou a paz. Eu te trouxe aqui neste culto para que você possa experimentar a minha paz, para que você possa ter forças para virar essa página de dor da sua vida, para que você possa recomeçar a sua história, para que você possa de fato abandonar essas ideias que você teve de que Jesus é apenas um conto de uma história bíblica e entender que Jesus é real, que Jesus é Deus, que Jesus cuida da nossa vida, Ele caminha do nosso lado e Ele tem todo o prazer em nos abençoar dia após dia. Mas agora vem uma grande questão. Você quer ter os seus olhos abertos nessa noite para contemplar a glória do Senhor neste lugar? Você quer realmente experimentar ter as suas lágrimas enxugadas? Você quer realmente sair daqui com esta certeza que as dores continuarão, mas o Senhor da glória estará sempre contigo em todos os momentos? A certeza de que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não iremos temer mal algum, porque Deus estará sempre conosco. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco. Talvez você não esteja enxergando ainda com os olhos espirituais. Jesus está prestes a voltar. Talvez os seus olhos estejam fechados, porque você está simplesmente focado nos seus problemas, nas adversidades, naquela pessoa que te magoou. Talvez hoje você esteja tão preso em tudo aquilo que você viveu de decepção, que o seu coração está blindado. Você talvez ache até mesmo que, eu creio que Jesus está comigo, mas será que Ele vai ficar cuidando? Ele já tem muito o que fazer. Jesus diz para você, como Ele diz para mim: eu amo você, eu cuido de você de uma forma especial. Ele tem poder para cuidar de cada um de nós de forma individual. Ele sabe de tudo que você tem passado. Mas às vezes Ele não está agindo, não é porque Ele não pode e não quer, é porque nós estamos presos somente naquele momento de dor. Chegou a hora de você dar um basta em tudo isso e dizer: Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta a virar essa página da minha vida. Eu quero ter uma experiência maior contigo. Eu quero viver de glória em glória até aquele grande dia que o Senhor vai me levar para a eternidade. Diga para o Senhor: Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu possa entender e contemplar que em todos os momentos da minha vida, o Senhor nunca me abandonou. Eu não sei como você entrou aqui, mas nós iremos participar de um momento tão lindo, a celebração da ceia do Senhor. E muitas pessoas às vezes participam da ceia como algo místico, como se esses elementos pudessem trazer alguma cura na sua vida. Isso não existe. O que nós fazemos aqui é um memorial, é uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós, da vitória de Cristo. É um momento de comunhão da igreja, onde estamos juntos celebrando ser corpo de Cristo. É nesse momento que você precisa entender que religiosidade não vai salvar ninguém, mas apenas uma vida transformada, arrependida, lavada pelo sangue do Cordeiro, é que experimentará a salvação e a eternidade nos céus. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E sempre quando fazemos apelo, às vezes as pessoas ficam com vergonha. Imagine você estar aqui diante do Senhor da glória, não diante do pastor, diante daquele que te ama, diante daquele que teve o corpo rasgado naquela cruz por você, diante daquele que caminha com você o tempo todo. Ele estende a mão e diz: venha, eu quero mudar a história da sua vida, eu quero te ajudar a virar a página de dor da sua vida, eu quero te ajudar a tirar o foco daquele momento de dor e de adversidade. Olhe para mim, olhe para Cristo. É isso que Ele quer que você faça nesta noite. E por isso eu quero orar por você. Eu não sei qual é a adversidade que você já viveu,
Eu não sei quais são os caminhos que você percorreu. Eu não sei se você viveu em caminhos errados. Qual é o teu pecado? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confesse, converse, coloque-se diante dEle. Eu quero convidar você para vir aqui à frente agora, em nome de Jesus. Coloque a sua vida e diga: Senhor, aqui estou, decepcionado, triste. Senhor, eu não estou conseguindo ver saída na minha vida, mas eu creio que o Senhor vai abrir os olhos da minha vida, do meu coração. Entrega a sua vida ao Senhor. Pode vir. O Senhor sabe quem é você. Ser membro de igreja por muitos anos não garante a sua salvação. É a fé em Jesus Cristo. Venha aqui agora. É uma nova história para você. Venha. Deixa essa página de dor para trás. O Senhor está fazendo algo novo. E eu quero orar por você. Venha. Não resista ao chamado de Deus. Venha. Não tenha vergonha. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir. Sai do seu lugar. O Senhor está aqui. Louve ao Senhor. E as riquezas, tesouros pode vir. O Senhor está falando contigo. Venha. Ele vai fazer nova todas as coisas. incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Venha, em nome de Jesus. Jesus morreu por você. Ele morreu por mim. Venha. Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Tudo por amor. Então venha. Eu não quero demorar mais, mas eu sinto no coração que há pessoas que precisam fazer isso. É uma nova fase na sua vida. Venha. Bem mais que as forças. Vamos adorar o Senhor. Poder e reis. Venha, pode sair do seu lugar. Deus está falando com você. Chegou a hora de você ver algo novo na sua vida. Bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares. Louve ao Senhor. Ele está aqui. Ele bate a porta do teu coração. Então venha. Entregue sua vida ao Senhor. Essa é noite de restauração. É noite de recomeço. É uma nova história que Deus tem para você. Venha. Deus abençoe. Venha. O Espírito de Deus fala no teu coração. Venha. Louve ao Senhor. Pode vir. Incomparável és pra mim. Por amor. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi com a flor machucada no jardim. Pode vir, gente. O Senhor está curando a sua história. Não tenha vergonha. Venha. Ele morreu por você. Ele te conhece. Por amor, ouve. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Pensou em mim. Pensou em mim. Me amou. Como a flor. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim. Me
Jesus sofreu escárnio, zombaria. Jesus estava ali do lado daqueles homens que estavam aprisionados ao passado de dor. Mas quando Jesus abriu os olhos deles, eles não tiveram outra reação do que imediatamente voltar para Jerusalém. Você sabe o que é voltar para Jerusalém? Era voltar para o lugar de dor, era voltar para o lugar onde a esperança tinha acabado. Mas agora eles estavam voltando com os corações repletos de alegria e de celebração. Você voltou hoje à casa de Deus, porque aqui é o lugar de restauração. Você sabe que você está frio na fé. Você sabe o quanto você não tem vindo à igreja como deveria. Você sabe talvez das mágoas que você tem no coração, das tristezas que quem sabe você teve até aqui dentro da igreja. Chegou a hora de você virar essa página. Deus está fazendo algo novo neste lugar. Você precisa agora vir aqui e dizer: Senhor, eu estou pronto a receber algo novo do Senhor na minha vida. Estou virando esta página e eu quero apenas viver para a glória do Teu nome. Eu quero perguntar pela última vez. Você sabe porque eu estou dizendo isso, que o Espírito Santo está me incomodando a dizer isso a você. Esta talvez seja a sua última oportunidade. Então venha aqui à frente. É hora de restauração, é hora de perdão, é hora de recomeço na sua vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus agora. Venha aqui, porque é Deus que está falando. Ele quer fazer algo novo na sua vida. É hora de virar a página da sua vida. É a hora de fazer isso. Não é amanhã, é agora. Deus abençoe. Pode vir. Venha. O Senhor conhece a sua vida. Venha. É hora de se envolver mais no reino de Deus. É hora de ser usado para trabalhar aqui neste lugar. Então venha. É o que o Espírito fala no meu coração. Chegou esta hora. O dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. É aqui agora, venha. O Senhor quer fazer algo novo na sua história. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos ama de uma forma muito especial. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor sabe das nossas limitações e fraquezas. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós somos teimosos. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós achamos que somos o dono da razão. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós às vezes brigamos e discutimos por coisas sem relevância alguma. Muitas vezes, ó Deus, passamos a vida falando de coisas que aconteceram e não estamos dispostos a virar a página e a receber o novo do Senhor e a desfrutar do melhor que o Senhor tem para a nossa vida, a vida em abundância. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se temos tido, ó Deus, constrangimento do que nós fazemos, mas não temos tido coragem em admitir isso e estar aqui na frente dizendo: eu quero, Senhor. Por isso, ó Deus, de uma forma muito especial, eu peço que o Senhor agora, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia e bondade, derrama o Teu bálsamo dos céus sobre essas vidas que aqui vieram. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um tem vivido. O Senhor sabe, ó Deus, das noites de lágrimas que cada um tem chorado. O Senhor sabe das perdas que cada um talvez já vivenciou ou esteja vivenciando. Ó Deus, obrigado, porque mesmo conhecendo tudo isso, o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeçar. Obrigado, Jesus, porque nada é irrecuperável para Ti. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor nos oferece uma página em branco para começar a escrever sobre nossas vidas a mais linda história de amor. Ó Pai, eu quero colocar essas vidas agora diante de Ti, como ministro do Evangelho, com temor e tremor diante de Ti, na certeza que eu tenho que o Senhor também está dizendo para cada coração aqui: paz seja convosco. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um possa sair daqui nessa noite desfrutando do Teu melhor, ainda nesta terra, e que possam ainda, ó Deus, refletir a Tua glória como espelho aonde quer que viverem. Eu faço esta oração, meu Deus, como ministro do Evangelho, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém.
Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga: Deus não desistiu de você. Cante. Por amor